Bom, eu sei que você vai falar do Tele também, né? Que eu tive o prazer de conviver durante toda a sua trajetória no São Paulo, né? Para quem não sabe, eu cheguei no São Paulo em setembro de 90, né? E o Tele chegou logo após, menos de um mês, acho que depois que eu cheguei no São Paulo, então eu pude acompanhar toda a trajetória do Tele no São Paulo, né? E foi um cara que me ensinou muito individualmente, a persistir, a chegar mais cedo, a bater na bola. Foi um cara que era um cara muito ligado a fundamentos, né? E tinha uma curiosidade que a gente jogava, os solteiros concentravam às 6 da tarde, né? No sábado, para o jogo no domingo. E aí eu chegava sempre 5h30, 5h20, né? Em São Paulo ainda é cedo, né? Esse horário, tem sol, né? E aí tinha aquela quadra no CT e eu... Teve um dia que eu cheguei com muita fome, rapaz. Você tava com as pernas tremendo. Aí eu pedi pro menino Joãozinho da cozinha trazer uma maçã. E aí ele me jogou a maçã, eu peguei e botei escondido no bolso, porque ele me daria dura se eu estivesse comendo. Aí eu joguei uma bola pra fora, dei um slice fundo, foi lá na tela, ele foi buscar a bola. E eu tirei a maçã do bolso, fui morder. Aí ele virou, ele pegou o finalzinho da mordida na maçã. E quando eu tava aguardando, ele falou: vai comer ou vai jogar, pô. Então assim, esse era o Tele. Mais um cara que me ensinou muito como ser humano, como pessoa, altamente exigente, mas me ajudou muito na construção da carreira. Fala aí, pessoal, vocês viram aí nada menos do que Rogério Ceni falando sobre Tele Santana, dois gigantes da história do São Paulo Futebol Clube. Agora, por que o Rogério Ceni está agora falando sobre o Tele Santana? Vou explicar. Uma das explicações é que amanhã, nesse domingo, a Band reprisa São Paulo 3, Milan 2, final do Mundial de Clubes de 93, que o Rogério Ceni estava no banco ao lado do Tele Santana. E a outra razão eu vou explicar para vocês no final desse vídeo, portanto vai lá, porque tem uma surpresa, vai até lá, porque tem uma surpresa legal para vocês que acompanham aqui o nosso canal, meu e do Arnaldo. Agora, o Rogério Ceni falar do Tele Santana é interessante, porque eu era repórter do São Paulo quando o Ceni começou a atuar no elenco do São Paulo. Ele não era titular, porque o titular era o Zete, mas ele passou para o time de cima, né, treinando junto com os caras. E aí naquele tempo era muito diferente, né, porque os repórteres, primeiro, eles assistiam o treino inteiro, ficavam na beira do campo ali assistindo o treino inteiro, e eles tinham muito mais acesso aos jogadores do que se tem hoje. E naquela resenha que ficavam todos os repórteres ali na beira do campo vendo os times treinarem, o time reserva, o time titular, o Tele adorava fazer coletivo de reservas contra titulares, o que a gente conversava sempre sobre o Rogério Ceni, que era então um desconhecido, era como esse cara é obcecado, como esse cara gosta de treinar, como esse cara é diferente, como ele é diferente dos jogadores. Então tudo aquilo que se cristalizou na carreira do Rogério Ceni agora, ao longo da carreira dele, de ser um cara diferente, de ser um cara obcecado, de ser um cara estudioso, de ser um cara CDF mesmo, já aparecia ali no Rogério Ceni garoto reserva do Zete, terceiro reserva em determinado momento até, no São Paulo daquele tempo. A gente já olhava para aquele cara e já enxergava nele uma figura meio diferente. A gente falava também, pô, e ele imita o Zete, hein? Porque o Zete na época usava calça, jogava de calça, e o Rogério também jogava de calça. Agora, como que o Rogério passou para o time de cima? E essa história passa, na verdade, também, claro que teve os principais méritos do Rogério Ceni, que virou o Rogério Ceni que a gente conhece, mas passa também por uma tragédia, que foi a tragédia da morte do goleiro Alexandre em 92. O goleiro Alexandre era considerado um fenômeno no São Paulo. Era um cara canhoto que também batia bem na bola, era um cara olhado com muito carinho ali dentro do São Paulo. Ele era um cara da base e chegou a jogar um jogo da Libertadores de 92 contra o Nacional do Uruguai no Morumbi, porque o Zete foi expulso no jogo em Montevidéu. E ele jogou esse jogo, São Paulo ganhou do Nacional e se classificou nas oitavas de final de 92. Por que eu estou falando isso? Porque eu, uma semana antes desse jogo, ou alguns dias antes desse jogo, eu fiz uma matéria com o Alexandre, contando a história dele, o cara que era da base e tudo mais e tal. E tempos depois ele morreu num trágico acidente de carro. E aí isso abriu espaço para o Rogério aparecer e depois e estar nessa final do Mundial de 93 no banco ali ao lado do Tele. E é essa história do Tele que o Arnaldo vai contar, do Tele com o Rogério. Como que o Rogério acabou indo para o Japão
para essa final desse Mundial? Como foi essa trajetória para que ele fosse nessa final do Mundial? Eu queria que o Arnaldo contasse isso e vou lembrar para vocês. Por que o Rogério Ceni está aparecendo no começo do nosso vídeo? Porque tem uma coisa que vai rolar lá no fim desse vídeo que a gente vai contar para vocês. Então, portanto, vá até lá. Mas antes, ouve aí e assista o que o Arnaldo tem para falar sobre essa trajetória do Ceni, como que ele chegou a ir para o Mundial de 93. Vai lá. Bom, Tironi, eu acho que tem uma história saborosa, de fato, para explicar um pouco como o Rogério Ceni virou o reserva do Zete e foi parar no Mundial Interclubes contra o Milan em 93, lá do lado do banco, do Telê, ao lado dele. Cara, tava no NP, Notícias Populares, era setorista do São Paulo. O São Paulo tava jogando em agosto um torneio na Espanha. O Zete não tava porque tava com a seleção brasileira. O goleiro era o Gilberto, lembra? O Gilberto do Sport, contratado para ser reserva do Zete. E o Rogério Ceni era o terceiro goleiro. Pois bem, lá no NP, eu em São Paulo, sem ter muito o que fazer, como apurar notícia, fui instigado a ligar todos os dias para o hotel do São Paulo, na Espanha, para tentar entrevistar o Telê. Teve um belo dia, toda manhã eu tentava. Teve um belo dia que eu liguei e o recepcionista que já estava já com o saco cheio de ligar para a habitação do senhor Telê Santana e ninguém responder, chegou naquele dia e respondeu assim: seu Telê. Aí eu percebi que o Telê estava no saguão do hotel. E aí o recepcionista: seu Telê, um minutinho por favor. Aí de repente ele coloca o telefone pro Telê e o Telê na linha. O Telê chega para mim e fala: bom dia, quem tá falando? Eu te conto o resto da história daqui a pouquinho. Quando eu vi a voz do Telê, eu falei: caramba, consegui, mas o que eu vou perguntar? Aí eu fiz aquela pergunta trivial: tá tudo bem aí, seu Telê? Como é que estão as coisas? Dele: tudo bem não tá. 3 jogadores aprontaram aqui a noite passada, não voltaram no horário combinado, mas já estou tomando as providências, estou mandando os 3 de volta para São Paulo. Senhores Lula, senhor Marcos Adriano, senhor Gilberto, goleiro. Estão voltando para o Brasil, assim que der, estão afastados do grupo, e eu estou chamando o Rogério Ceni de volta para o Brasil, de volta para a Espanha. O que o Rogério Ceni estava fazendo no Brasil? Ele começou essa excursão revezando com o Gilberto, aí faleceu a mãe dele, cara. Faleceu a mãe do Rogério Ceni, ele foi dispensado para ir ao enterro da mãe no Brasil. E pela questão do Gilberto, pelo afastamento do Gilberto, ele foi convocado de volta para a Espanha. E o Rogério Ceni, cara, topou. Foi ao enterro da mãe, pegou o avião logo depois e voltou para a Espanha. Já jogou contra a Sampdoria, lá na Espanha, pelo torneio ali de verão, e a partir dali ganhou muito a confiança do Telê e ficaram próximos, parceiros, e é assim que o Rogério Ceni se transforma em reserva do Zete e vai parar lá no Mundial contra o Milan em 93 do lado do banco do Telê. E é curiosa aquela imagem que mostra, vocês vão ver no tape do jogo São Paulo e Milan, toda hora o Rogério ao lado do Telê no banco, porque pouca gente conhecia de fato o rosto do Rogério Ceni. Ele jogou muito pouco no Brasil antes de aparecer para o mundo todo lá no banco de reservas ao lado do Telê contra o Milan. E a partir daí a carreira do Rogério vai ganhando projeção. Ele em 94 já é o goleiro do Expressinho que ganha o título da Conmebol e tudo mais. Agora, vai ter muita história boa sobre a final de 93 que a gente vai contar na live pós-São Paulo e Milan, não é verdade, Tironi? Muito mais. Tem muitos outros personagens além do Rogério Ceni e do Telê. Mas me conta aí, Tironi, tem outra surpresa pra turma aí do canal, não tem? Envolvendo o Rogério Ceni. Me conta o que você está preparando, o que a gente vai preparar em relação a Rogério Ceni para o pessoal do canal durante a semana que vem. Conta aí pro pessoal, Tironi. Tá aí, né? Boas histórias do Rogério Ceni e do Telê, 2 caras gigantes da história do São Paulo. Agora é o seguinte, o que a gente quer falar para vocês? Primeiro, para você assinar o canal e apertar o sininho para pegar todas as notificações. Essa é a primeira coisa, mas não a mais importante. As 2 mais importantes. Nesse domingo vai ter a reprise da final do Mundial de 93 na Band,
às 2 da tarde. Vai ser a íntegra dessa vez. Então às 4 acaba e às 4 eu e o Arnaldo vamos fazer uma live, como a gente fez da final de 92 também, falando sobre essa final, histórias dessa final. A gente vai conversar com vocês logo depois do jogo. Depois que o Miller fizer aquele gol maluco que ele fez, acaba o jogo e a gente faz uma live com vocês aqui. Mandem suas perguntas lá, participe com a gente. E mais fique atento, porque o Rogério Ceni nos deu uma entrevista exclusiva e ela vai ao ar logo mais nos próximos dias. Então você fique atento, assine o canal, aperte o sininho, siga as notificações, porque vai ter Rogério Ceni falando com a gente coisas bem legais, uma exclusiva que ele fez com a gente. Beleza? Aperte o sininho, acompanhe as notificações, porque vai ter Rogério Ceni logo mais. Abraço!